Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Roberto e é uma grande alegria estarmos reunidos para mais uma exposição da doutrina espírita, lembrando a todos que o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia espiritualista, como está escrito na segunda página do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. O espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. O capítulo que iremos explanar a seguir contém também os comentários pelo espírito miramês, da coleção Filosofia Espírita, psicografado por João Nunes Maia. O primeiro capítulo do primeiro livro, do Livro dos Espíritos, são as causas primárias, lembrando que o Livro dos Espíritos é composto por 4 livros. O primeiro livro, As Causas Primárias. O segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O terceiro livro, As Leis Morais. E o quarto livro, Esperanças e Consolações. Hoje falaremos do primeiro capítulo do primeiro livro, As Causas Primárias, que é Deus. Falaremos de Deus e do infinito. A primeira pergunta que Kardec faz ao Espírito da Verdade, ele queria saber sobre Deus. E ele pergunta, o que é Deus? E o Espírito da Verdade responde, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus nos dá uma prova de fé de sua inteligência suprema e existência primária pela natureza, toda ela. Isso é só nós olharmos ao nosso redor, plantas, árvores, animais, aves, mares, rios, oceanos, peixes, nós, seres humanos, o universo. Tudo que corresponde na sua maneira de criar mais pura para a nossa vontade de viver. A Terra é um presente de Deus para nós. Quantas maravilhas existem neste planeta! Deus é fonte criadora e eterna, em constante vibração e harmonia. A inteligência humana jamais teria condições alguma de criar a natureza e tudo que nela habita, porque somos seres limitados. E Kardec faz uma segunda pergunta para o Espírito da Verdade. Ele pergunta, o que entender sobre o infinito? E o Espírito da Verdade responde, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. O Pai Celestial está no centro de todas as coisas que existem. Se acreditamos somente naquilo que vemos e que tocamos, somos os mais infortunados dos seres. Não tocamos nem vemos o vento, mas sentimos sua brisa. Precisamos aprender a sentir Deus em nós. Deus sempre faz primeiro a parte dele, em favor de todos os seus filhos. Ninguém é órfão da bondade do Pai. Querer entender o desconhecido, o infinito, sem antes aprender os ensinamentos da educação espiritual, é perder tempo. Para se entender o infinito da criação, é necessário que se entenda primeiro o infinito da alma. Temos que primeiro conhecer a nós mesmos, para depois queremos tentar compreender Deus. E Kardec ainda pergunta ao Espírito da Verdade, Deus é o infinito? E o Espírito da Verdade responde, definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus não é o infinito, Deus é infinito, nas suas perfeições, nas qualidades inerentes à sua personalidade, que se irradia em todas as direções, que sustenta e dá existência a todas as dimensões do existir. Deus, por dignidade própria, é incomparável e inconcebível. Nada se explica e se compara a Deus. Vamos agora passar para a segunda parte desse primeiro capítulo. O item número 2 é sobre provas da existência de Deus. E Kardec ainda pergunta ao Espírito da Verdade, onde podemos encontrar provas da existência de Deus? E o Espírito da Verdade responde, num axioma, numa verdade,
que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A causa de tudo é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. E a razão? A razão é Deus em nosso viver. Fomos criados pelo sopro divino de seu amor. Durante o nosso aprendizado espiritual pelas reencarnações, vamos despertando gradativamente para as verdades do mundo espiritual e pela maturidade espiritual adquirida, poderemos então entender a existência de Deus. A reencarnação para nós é uma bênção que nos leva à maturidade espiritual. Alguém já intuiu dentro de si o sentimento da existência de Deus? Algo que nos diz que existe uma força maior, uma força cósmica, algo que comande tudo isso? Temos uma centelha divina em nosso espírito. E esse sentimento intuitivo que todos nós carregamos dentro de nós mesmos nos dá certeza da existência de Deus e de que Ele existe, pois é algo íntimo que está em nossa alma e nos remete a acreditar na existência de Deus. Somos para com Deus, assim como Deus é para conosco. Deus está em cada um de nós e em todo o universo, e essa intuição está em nossa alma. Esse sentimento íntimo da existência de Deus em nós não poderia ser o efeito da nossa educação? No início, quando somos pequenos, nos dizem sobre o Papai do Céu, e depois, mais tarde, com o chegar da idade, mas um pouquinho a mais, já começam a nos dizer sobre a existência de Deus. Não é efeito da nossa educação. Deus existe em todos, não só em alguns, em todas as civilizações, em todos os povos. Esse sentimento íntimo que todos nós temos quanto à imortalidade da alma e à existência de nosso Pai Celestial em nós é algo divino, colocado em nosso coração espiritual pelas mãos do próprio Criador, em forma de luz que nos ilumina a vida. Temos que dar graças a estarmos aqui nesta reencarnação para aprendermos sobre o mundo espiritual, para aprendermos sobre a vida após a morte, porque atualmente existe uma média de 20 bilhões de espíritos disputando um corpo para reencarnar. E nós estamos aqui, primeiros, tendo a oportunidade de adquirirmos o conhecimento através da doutrina espírita, através do espiritismo, para nos prepararmos para a vida após a morte. Somos privilegiados pelo Pai ter nos dado mais essa oportunidade de reencarnarmos e estarmos aqui hoje para aprender. Deus é realidade absoluta, vibra em tudo que existe. Nada se faz por acaso. Em tudo existe um comando inteligente que de nada esquece, uma onisciência, um saber absoluto, operando para a harmonia de todas as coisas. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia ao acordarmos. Uma oração de agradecimento por tudo que recebemos do seu imensurável amor, e esse ato nos colocará mais próximos da sua ação benfeitora. Deus nada faz por acaso. Tudo que Deus faz é porque há necessidade de ser feito. E isso até se reflete para nós, encarnados. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê e para quê. As pessoas que conhecemos, as coisas que nos acontecem, nada acontece por acaso. E nós temos apenas que entender o porquê disso. Não há como negar a existência de Deus em nós, seres humanos, na forma como pulsa a vida em nossos corpos. Nossos órgãos funcionam de forma harmoniosa, somos uma obra perfeita. Negar Deus nos dias de hoje seria assinar o atestado de ignorância calculada
que desvincula o amor do coração e separa a fé do ambiente em que se vive. No lugar do orgulho, vamos construir a fraternidade. No lugar do egoísmo, vamos conquistar o amor puro. A obra reflete a inteligência de quem a fez. Com relação ao orgulho e ao egoísmo, não cultivemos isso em nossa alma, em nosso espírito. O orgulho e o egoísmo são as duas maiores chagas da humanidade. Deles se derivam tudo aquilo que nos impede para que nós consigamos evoluir. Se deriva os ciúmes, a mágoa, a inveja, a cupidez, tudo que destrói o nosso evoluir. E o pior de tudo isso é que ele pode trazer coisas nocivas à nossa saúde. Tendo esse sentimento constante todos os dias, ele pode nos causar até a morte, o desencarne. Podemos ser levados a isso pelas coisas nocivas que eles passam da alma para o nosso corpo físico. Então ficamos doentes e podemos pegar certas doenças que nos levam ao desencarne. E isso também é um fator de suicídio, o que não é visto com bons olhos, porque o suicídio não nos é permitido. É uma falta gravíssima, eu diria a falta mais grave. Somente Deus dá a vida e somente Deus tira a vida. Portanto, vigiemos quanto ao orgulho e ao egoísmo. Vamos passar agora para o terceiro item desse nosso primeiro capítulo. Vamos falar sobre atributos da divindade. Será que a humanidade pode compreender a natureza íntima de Deus? O Espírito da Verdade responde a Kardec: não. Falta-lhe para isso o sentido. E o sentido que falta é a inteligência em nós. Nós, seres humanos encarnados, não temos ainda a capacidade de entender, para compreender a natureza íntima de Deus. Estamos longe de conhecer o Criador. Por enquanto, basta saber que Deus existe e que Ele está em nós, em nossa vida, a todo instante. Mais para frente, quando evoluirmos mais um pouco, que tivermos esta capacidade de uma inteligência maior, poderemos então começar a entender a natureza íntima de Deus. A humanidade então poderia compreender o mistério de Deus? Para conhecer a Deus, como pretendemos, somente será possível depois que nos tornarmos espíritos puros. Quando atingirmos um estágio de grande poder evolutivo em espírito, próximo à perfeição, conhecendo profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina, poderemos então compreender o mistério da divindade. É necessário primeiro que nos tornemos espíritos puros para conhecermos o mistério de Deus. Precisamos primeiro limpar, depurar todo o nosso espírito, crescermos espiritualmente. E então, assim, depois de espíritos puros, poderemos ter o conhecimento sobre o mistério de Deus. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus e seu mistério, podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições? Sim, podemos. Pela elevação moral de nossos pensamentos, tendo pensamentos mais puros, seremos capazes então de perceber determinados mistérios nas perfeições de Deus. A evolução espiritual é como uma escada. De vez em quando, alcançamos um degrau a mais na evolução, através do processo mental evolutivo, pelas reencarnações, que nos leva a um conhecimento mais elevado. Somente através das reencarnações é que iremos elevar o nosso conhecimento, pois através das reencarnações estaremos evoluindo de forma moral e inteligente. O que nós precisamos agora é ir de encontro ao amor puro, ensinado por Jesus. O amor é o caminho, como ele falava. Temos que aprender a amar por amar, sem nada em troca, nem mesmo um sorriso. Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e muito mais que isso.
Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não temos como destacá-lo de outra forma. Tudo obedece à vontade daquele que nos criou. Tudo vem dele e volta para o seu seio criador e celestial. Viemos de Deus e voltaremos para Deus. Fomos criados na origem simples e ignorantes, mas com o passar das reencarnações nos tornaremos espíritos puros e de sabedoria e voltaremos para Deus. Vamos passar agora para a quarta parte do nosso primeiro capítulo. Vamos falar sobre panteísmo. Do grego, pan quer dizer tudo e theos quer dizer Deus. Portanto, Deus é tudo na doutrina panteísta. Deus não é o resultante, o conjunto de todas as forças e inteligências reunidas, disseminadas por toda a criação e universo, porque causa e efeito são duas coisas distintas, uma da outra. Deus é a causa primária de todas as coisas e não o efeito. O efeito é toda a sua criação. Devemos criar em nós a unidade do bem, do amor, da caridade, para que possamos refletir Deus em nossos atos, em nosso silêncio íntimo, em nossas preces. Deus é único na sua posição de benfeitor universal. Na doutrina panteísta, Deus é tudo. Poderia Deus ser, na sua totalidade, uma parte de tudo que existe, inclusive uma partezinha de nós? Seria muita pretensão e prepotência nós querermos ser ao menos uma parte de Deus. É muito melhor sermos o que somos, os seus filhos. Cultivemos as virtudes, a moral do Evangelho de Jesus Cristo, que são as leis do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos mudar o nosso padrão vibratório, é o que precisamos, mantê-lo com bons pensamentos e boas atitudes, prosseguir orando e avançar ao encontro da evolução espiritual. Somente conseguiremos alcançar esta evolução espiritual que tanto falamos, mudando a nossa moral. Mudar a nossa moral é mudar o nosso comportamento de viver. Temos mais dignidade de nós mesmos, mantemos a nossa moral digna e reta em todas as situações. Deus é perfeito e espírito. Tudo que existe na imensidão indescritível do universo, do átomo ao ninho cósmico, é criação idealizada pelo seu poder infinito, que ainda não podemos perceber por nos faltarem compreensão para isso. Falar de Deus e viver na sua vibração constante é uma coisa muito sublime em nossa vida. O Deus lhe pague, Deus lhe ajude, vai com Deus, Deus o acompanhe, a paz do Senhor seja convosco. São mantras sagrados que nos cobrem de luz quando pronunciamos com amor e respeito. O mundo espiritual que nos dirige nos atende de acordo com as nossas necessidades e não deixa de guiar e instruir quem verdadeiramente deseja aprender. Não devemos esquecer que Deus é um sol de vida que alimenta e dirige nossas vidas, saídas das suas mãos luminosas, perfeitas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe por mais essa reencarnação abençoada aqui na Terra. No próximo encontro, vamos expor o segundo capítulo do Livro dos Espíritos. São os elementos gerais do universo. Vamos falar sobre o princípio das coisas. Como é que será que surgiram todas as coisas? Foi um prazer estar com vocês. Nos encontramos em breve. Muita luz e muita paz.